Fala pessoal, começando aqui mais um programa do Ruralmente Podcast, mas antes da gente começar, quero agradecer os nossos patrocinadores. E a Nutri Rações é a patrocinadora master do nosso programa. A Nutri tem um recado para vocês. Nutri Rações, há 31 anos apresentando soluções em nutrição animal. Uma empresa especializada na produção de alimentos concentrados para bovinos, equinos, ovinos, suínos e aves. Possui uma linha completa de produtos destinados à pecuária leiteira, garantindo eficiência e economia em todas as fases da produção. Animais em aleitamento, recria, reprodução, pré-parto e lactação. A Nutri também está presente no mercado de insumos agrícolas, comercializando adubos, corretivos, sementes, foliares, produtos biológicos, entre outros. Para melhor servir o produtor rural, possuímos uma equipe de engenheiros agrônomos, zootecnista e apoio comercial. Venha nos fazer uma visita na nossa fábrica, na rua Dr. José Luiz Viana Coutinho, número 281. E venha conhecer a nossa loja na Avenida Joselir de Moura Bastos, número 298. Nutri Rações, desde 1993, oferecendo soluções em nutrição animal. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. A Irrigação Carriel é uma empresa especializada em implantação de sistemas de irrigação. A necessidade de otimização dos recursos produtivos com aumento de produtividade e redução de custos leva o produtor à adoção de tecnologias para a viabilidade do agronegócio. Este tem sido o objetivo da Irrigação Carriel: oferecer soluções para o aumento da rentabilidade dos empreendimentos na região sudoeste de São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. Maré Shopping, o maior e melhor shopping agropecuário do Brasil. A Maré Shopping está com o estoque preparado para poder atender você. Vem comigo que você vai conhecer um pouco da nossa história. A Maré Shopping conta com mais de 25 anos de história, 8 lojas físicas e agora estamos iniciando no mercado digital. Contamos com um espaço exclusivo para gato, uma completa farmácia veterinária com um atendimento exclusivo e cuidadoso para você e para o seu melhor amigo. Vem para o Maré Shopping. Quero mandar um abraço para o meu amigo Clebinho Mariotto, da Oficina Picasso, a melhor oficina da região. E quero agradecer a Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. A rádio que está presente em 49 cidades e atinge 1,5 milhão de pessoas diariamente. Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. E para falarmos sobre o tema de hoje, utilização do composto orgânico na agricultura, recebo aqui Márcio Dinardo, que é engenheiro agrônomo, mestre em proteção de plantas pela Universidade de Viçosa, fundador da compostagem Terra Nova e é produtor de citros e avocado. Meu amigo Márcio, seja bem-vindo ao Ruralmente Podcast. Muito obrigado, Sidney. É uma honra estar aqui com você. Fiquei muito feliz com o seu convite e espero mostrar um pouquinho da minha vida, do que a gente tem feito durante esse tempo. Com certeza, Márcio. E eu aproveito para dizer que eu que estou muito contente de você ter aceitado participar com a gente aqui, viu? Muito obrigado. Márcio, para a gente começar então, fala pra gente sua história de vida e carreira, como tudo começou até os dias de hoje. É um pouco longa, né? Vamos lá, estamos com o tempo, viu? Então, eu tenho 61 anos de idade, sou de Ribeirão Preto, sou de família agrícola, né? Meu pai trabalhou 40 anos no Instituto Agronômico de Campinas, na estação onde hoje tem o AgriShow, que todo mundo conhece. E ele teve também uma outra atividade que foi a produção de mudas de café. Meu pai foi um exímio viveirista de café, apaixonadíssimo por essa cultura. E com isso ele conseguiu formar os 4 filhos agrônomos, né? Olha só. E todos atuantes no setor. E em 82 eu ingressei na faculdade em Espírito Santo do Pinhal. Me formei em 85, portanto estou fazendo esse ano 40 anos de formado.
não imaginava um dia chegar nessa fase, né? É uma estrada um pouco longa. E assim a gente foi caminhando, ingressei na citricultura logo de início, me formei na citricultura durante 37 anos, atuo até hoje, né? E inicialmente comecei a trabalhar em São Carlos, depois fui para Matão para gerenciar algumas fazendas da Citrosuco. Mais tarde fui para Itapetininga, na Citrovita, né, do Grupo Votorantim. E por último vim aqui para a região há praticamente 20 anos atrás para formar algumas fazendas do Grupo Real. E até hoje eu sou consultor da Fazenda Real. E há 6 anos atrás eu tive a oportunidade de ter o meu próprio negócio. Comecei arrendando uma propriedade de citros, depois veio a segunda propriedade e a terceira propriedade. Essa terceira, por questões de fitossanidade, a gente mudou o trajeto, né? Nós fomos para o avocado e apareceu aí talvez para impulsionar todos esses negócios que a gente tinha, a compostagem Terra Nova, que hoje, no momento, é o nosso maior negócio. Bacana. Bom, antes da gente continuar, parabéns pela história, viu? Serve de motivação para muita gente que está começando agora. Eu fiz muitas mudanças na vida. Teve momentos na minha vida, Sidney, que quando parava algum caminhão na frente da minha casa, as galinhas já se amarravam as mãos assim, de tanto que eu mudei, né? Isso foram nos primeiros 20 anos de carreira, né? 15 anos por aí. Depois eu fui ficando mais quietinho, né? E fico aqui nessa região já há 20 anos, que é a nossa casa. É isso aí, Márcio. Bom, antes da gente entrar no nosso principal tema, né? Fala um pouco pra gente, dá um parâmetro sobre os citros hoje. Como é que você tá? Você tá confiante com os citros? Eu vejo que a gente tem observado muito, vê as estimativas da Fundecitrus, né? Vê que hoje está sendo um desafio muito grande produzir, né? Como é que vocês da Fruticultura São João, como é que vocês estão confiantes? O que vocês estão achando? Estamos confiantes, né? Citricultura sempre foi um desafio. Eu já vivenciei na fruticultura, na citricultura, problema de cancro, problema de CVC, teve N coisas, morte súbita, mas claro, nenhum desses problemas eles se equiparam ao greening. A citricultura, ela é antes do greening e depois do greening, né? Houve mudanças muito grandes no setor nos últimos anos. Cada vez que passa, novas técnicas vão sendo colocadas, né? E você tem que acompanhar toda essa evolução. Hoje, de modo geral, a citricultura está sofrendo uma mudança de região. O cinturão citrícola, o coração da citricultura, possui um percentual muito elevado do greening. Então, há necessidade de você buscar áreas que estão distantes dessa região, né? Áreas que precisam ter uma irrigação, áreas que precisam ter uma condição de solo para que essas plantas cresçam com maior rapidez. Então, essa migração para essas condições, a busca da tecnologia, buscando talvez uma planta melhorada geneticamente, eu acho que vai ser esse aí o caminho. Mas é uma cultura que não é para aventureiro, né? Hoje não pode uma pessoa que quer investir, eu vou ser citricultor. Não, vai investir em outras coisas. Citricultura, a pessoa tem que ter nascido debaixo do pé de laranja para poder entender tudo o que acontece e tocar um negócio para frente. Pois é, a gente vê que o desafio é muito grande. E eu lembro que em 2017, 2018, eu estava na faculdade ainda e o meu TCC foi sobre citricultura e foi sobre o greening, né? Inclusive quero mandar um abraço pro meu mestre Arejaci. Já é doc, pós-doc, né? Mas é sempre... E esse entende, cara. É sempre o nosso mestre, querido Arejaci. Foi o meu orientador e a gente, né, desenvolveu esse trabalho junto e a gente fez um mapeamento da nossa região, que de Avaré, e na época 17% dos pomares estavam tomados pelo greening, né? Hoje não sei exato esse número, mas isso já se elevou, né? Sim. O percentual de plantas doentes se elevam a cada ano.
Por todas as medidas ainda que são adotadas de pulverização, a gente vê que tudo isso é um pouco paliativo. Se a gente olhar a população de psilídeo existente, a cada ano que passa, as populações são cada vez maiores, decorrente das resistências que esses insetos adquirem, então, há necessidade de pensar um pouco melhor nesse manejo, na necessidade de você dar à cultura uma condição de vida melhor para que ela consiga sair. O que a gente sabe é o seguinte: você brigar com um inimigo que já está presente no mundo há bilhões de anos, As bactérias foram os primeiros indivíduos que apareceram, e assim o mundo veio evoluindo. Quer dizer, a gente perante esses indivíduos, eu acho que nós não somos muito grandes, vamos dizer assim. Então eu acho que tem que buscar talvez uma forma de trabalhar um pouco diferente, você melhorando as condições de solo para que essas plantas tenham um sistema de imunidade melhorado para que consigam brigar um pouco melhor com o patógeno que está no seu interior. Perfeito, Márcio. E aproveitando, e a cultura do avocado? Como é que é? Tem os mesmos desafios assim que a citricultura, ou já é mais um oceano azul? Como é que tá? Então, não tem greening. Eu acho que isso já nos dá bastante tranquilidade, Esse já foi uma das, das vantagens que a gente viu em ter essa cultura. A outra, na forma de manejo, ela é muito parecida com citros, Quem tem uma propriedade de citros e muda a propriedade para o avocado, ela precisa de poucas adaptações, O sistema de tratamento é praticamente o mesmo, os tratores que você usa, os equipamentos para pulverização, para roçada. Agora, são culturas, claro, cada cultura tem a sua peculiaridade, tem a sua dificuldade. Formar uma lavoura de abacate, eu falo para você, que ela não é tão fácil quanto formar a de citros, Citros praticamente assim, você planta, você irriga 2, 3 vezes, Se for num período normal, tranquilo, a planta ela vegeta, ela cresce. O abacate exige um cuidado muito diferente, exige uma atenção praticamente individualizada, Então essa adaptação a gente teve que sofrer. Uma coisa eu te digo, o que eu replantei de mudas de abacate na minha lavoura, que eu tenho já há 3 anos, eu não replantei talvez em citros em 37 anos, É muito diferente. Mas é uma cultura que a gente está apostando, uma cultura também muito bonita. O nosso é o avocado, produto que vai para mercado externo, também tem as dificuldades, que você sofre com o mercado lá de fora. Às vezes você tem uma oferta grande de frutas, o preço cai, coisa normal de agricultura. Mas a gente está apostando e está vendo que está indo para um bom caminho. Bacana. E aquele negócio, Diante de todas as adversidades, dos desafios, o que nos resta é fazer bem feito, Exatamente. Muito bem feito. Isso aí sempre, em qualquer cultura, eu acho que trabalhar com agricultura é para quem é apaixonado, Para quem não tem no sangue a agricultura circulando, fica um pouco difícil. É isso aí, Márcio. Bom, e sobre a empresa Compostagem Terra Nova, como que é a atuação regional, como é que funciona? Então, a Compostagem Terra Nova, ela surgiu inicialmente por uma necessidade, da gente produzir um material para as nossas lavouras, com os dois objetivos, Primeiro, fornecer ao ambiente uma condição de vida melhor, como disse, oferecer às plantas um material que ofereça às plantas um suporte biológico. O outro ponto foi de reduzir os nossos custos de produção. A gente não tinha para tocar as nossas áreas, por ser cultura
permanente, você precisa ter um caixa relativamente alto para você tocar durante 3, 4 anos até ter o retorno do dinheiro investido. E como esse recurso a gente não tinha, nós tivemos que buscar uma alternativa para conseguir fazer caixa para tocar as nossas coisas. Isso eu acho que também foi muito bom, porque você cria uma outra atividade, né, para você começar a andar com as suas próprias pernas, né, não ficar muito dependente aí de agências financeiras, né, e foi assim. E aí começamos a ver, puxa, o que precisa fazer para a gente ter um bom composto orgânico? Aí vimos que precisava ter uma máquina X, um trator Y, e aquele negócio, quanto íamos precisar de composto? 500, 600, 800 toneladas para tocar o nosso negócio? E você ia adquirir um equipamento que era possível você fazer 3, 4, 5 mil toneladas, algo dessa ordem, né? Aí veio a ideia, poxa, por que não produzir um material de qualidade um pouco diferente do que está no mercado e oferecer aos produtores para atender a necessidade das culturas, né? Sair um pouco do arroz e feijão que existe por aí. E aí começamos a fazer o primeiro lote. Esse lote, posteriormente, foi colocado numa empresa que é produtora de bicho da seda. A moreira é uma planta, no caso lá que a gente viu, tinha uma população altíssima de nematóide. E 98 dias depois, a gente viu que essa área tratada com o composto orgânico, ela ofereceu 44% de controle de supressão em nematóide. Então a gente viu que a metodologia que a gente estava adotando estava no caminho certo, né? E aí nós seguimos com o projeto realmente com bastante confiança e a gente tá hoje desfrutando disso tudo. Bacana. E para a gente explicar para o pessoal que está acompanhando a gente, antes mesmo da gente falar sobre os benefícios e tudo mais, qual que é a definição do composto orgânico? O composto orgânico, Sidney, é a decomposição biológica de um material orgânico que você pode ter dentro de uma propriedade ou que você encontra de algumas empresas que produzem alguns resíduos, né? Então, essa atividade biológica, ela é aeróbica, né? É isso que faz algumas diferenças com alguns outros produtos, por exemplo, do esterco, né? E essa transformação, ela sofre aí um aquecimento durante esse período, né? Formando uma cadeia de carbono mais estabilizada. E o final do processo, você tem um material que você não o reconhece mais, porque ele é totalmente diferente do produto inicial. Então, quando você mistura, por exemplo, uma fonte de nitrogênio, que é um esterco, você mistura com uma maravalha e você faz a decomposição, após o término desse processo, você olha tudo aquilo, você não sabe mais o que é o que. Eles viram um produto umificado. Esse é o composto orgânico. Legal. E para a gente aprofundar um pouco mais, quais são os materiais utilizados no processo da compostagem? Então, hoje a Terra Nova adota como base o esterco de galinha. É um material que nós temos aqui de uma forma mais abundante, de custo mais acessível, né? Esses materiais, o esterco, no caso, ele é misturado com uma maravalha, com uma serragem, com uma casca de pinos ou com bagacinho de cana. Você pode qualquer outro material vegetal de resíduo de alguma empresa que gera resíduo, você pode fazer a compostagem. Nós utilizamos esses aí, que é o que a gente encontra na região em maior abundância. Nosso amigo Paulo Diogo, lá de Duartina, mandou uma pergunta aqui. Qual que é o processo de produção do composto? Quais são os cuidados, né? Temperatura, umidade, como é que funciona? Então, o cuidado é assim, fazer composto, por incrível que pareça,
exige bastante técnica, né? Não é simplesmente você pegar alguns produtos, misturar de qualquer forma e seja o que Deus quiser. Você precisa, a partir do momento, inicialmente, a gente analisa todos os materiais que nós temos disponíveis, né? De acordo com as análises desses materiais, eu formulo a receita, né? Eu faço a receita e aí a gente começa o processo de montagem das leiras. Inicialmente você coloca um colchão, vamos dizer assim, de carbono. Posteriormente você coloca uma fonte de nitrogênio, que é normalmente o esterco. Você pode enriquecer esse material com remineralizador, com gesso, para reduzir um pouco as perdas de nitrogênio, e você começa esse revolvimento. Poucos dias depois que você faz esse revolvimento, 4, 5 dias, a ação bacteriana ou biológica, de modo geral, começa a se multiplicar, começa a se alimentar daquele material que você colocou. Inicialmente, as cadeias de carbono, que são mais fáceis de serem ingeridas, né, que são carboidratos, proteína, gordura, isso aí são consumidos inicialmente. Esses micro-organismos vão se multiplicando cada vez mais e aí a temperatura sobe, justamente porque esses micro-organismos, eles, no processo de vida deles, eles liberam CO2. E essa temperatura elevada aí de 60, 70 graus, ela permanece nessa leira de compostagem por 80 dias. Então isso é importante saber, porque é o seguinte: nesse momento, Sidney, todos os patógenos existentes nesses materiais que foram usados, eles são eliminados. Não há patógeno que sobrevive a uma condição térmica por um período tão longo. Após os 80 dias, mais ou menos, a temperatura começa a reduzir, uma nova população começa a tomar conta daquele ambiente, né? Você tem lá uma temperatura já menor e posteriormente a esse período você precisa deixar esse material descansando para que você tenha a formação de ácidos fúlvicos, a formação de ácidos úmicos, que é o que vai realmente enriquecer o composto orgânico. Essa é uma diferença do nosso processo em relação a alguns que existem no mercado, né? Nós temos a compostagem como nosso negócio principal. Algumas empresas, claro, cada uma tem o seu mercado, não estou dizendo que uma é ruim ou boa, pelo amor de Deus, né? Mas o que acontece? Muitas vezes essas empresas, elas não têm tempo para esperar tudo isso que eu disse. Isso tudo que eu disse são 120 dias. As empresas, muitas vezes, elas precisam cortar o processo ao meio, mandar o material embora, porque elas precisam colocar novo material no pátio delas, por serem, às vezes, de tamanho reduzido. Hoje a compostagem Terra Nova tem 10 hectares de área, tem área suficiente para processar todo o material com calma, deixar esse material se estabilizar para que o agricultor receba um material biologicamente rico para trazer à cultura todo o benefício que precisa. E um material eficiente, né? Que você vai entregar Exatamente. um animal, um material que vai agir da maneira como deve ser. Exatamente. Né? Um dos propósitos que a gente buscou foi atender a necessidade da cultura e não a necessidade do produtor. Isso é diferente. Por quê? Porque a gente efetua, no término do processo, inoculações com micro-organismos para trazer benefício à cultura. Se você vai plantar soja, Sidney, eu inoculo no final do processo micro-organismos para trazer benefício à soja. Se você se a sua cultura é café, eu inoculo organismos para trazer benefícios ao café. Esse tipo de trabalho poucas empresas possuem, que é essa personalização do produto, porque isso exige tempo.
exige um cuidado especial que muitas vezes as empresas não adotam essa política. Então esse é um dos nossos diferenciais. E é isso que você falou, só aproveitando para complementar, que cada propriedade é uma propriedade, Sim. Cada cultura é uma cultura. Exatamente. Então esse que é o ponto ideal, Sim. o ponto chave, né? Você personalizar. E nós estamos abertos, né? Tem produtor que gosta que enriquece o material dele com uma rocha fosfatada, o outro gostaria que o material tivesse um pouco mais de potássio. Então tudo isso a gente consegue adequar. Foi dessa forma que a empresa Terra Nova está crescendo. Ô Márcio, e nesse processo de compostagem, explica pra gente a importância da relação carbono-nitrogênio. É o seguinte, você fazer compostagem, você precisa, é como se você faz um bolo, né? Você tem lá que colocar 3 xícaras de farinha, 2 ovos, um copo de leite, né? E à medida que você vai fazendo esse bolo, quando você faz o primeiro bolo, às vezes mesmo você seguindo a receita ainda não sai muito legal, né? Então a partir do 3º, do 4º, do 5º bolo as coisas começam a ficar melhores. A relação CN, você precisa, para que a decomposição ocorra da forma correta, você precisa ter 30 partes de carbono para cada parte de nitrogênio. Esse carbono que você coloca, vamos falar, 1/3 dele vai fazer parte da estrutura dos indivíduos que ali estão, e 2/3 desse material é transformado em CO2. Então, quando você vê o revolvimento dessas leiras durante o processo de compostagem, é comum você ver uma quantidade de vapor muito grande que está saindo da leira, que é justamente a produção de CO2 desses micro-organismos. Por isso que você precisa ter uma relação aí de 30/1 para você começar o processo. E a partir do momento que esse processo se inicia, que esses micro-organismos vão consumindo o carbono que está ali, esse carbono ele vira CO2 e a relação carbono-nitrogênio vai sendo reduzida. Quando esse produto ele está estabilizado, você tem uma relação aí de 15, 17, 18/1 carbono-nitrogênio. Legal. O segredo, então, é criar um ambiente adequado aos micro-organismos, né? E aí você deixar que eles trabalhem lá. Que eles trabalham. Por isso, do monitoramento que a gente faz a cada 2, 3 dias, né? A gente mede a temperatura da leira e quando essa leira atinge 65 graus, a gente entra com o revolvimento, que você coloca oxigênio nessa leira e você reduz a temperatura. O negócio é você manter a temperatura da leira por volta de 60 a 65. Deu 65 graus, no máximo você tem que revolver, senão você começa a perder algumas substâncias que serão interessantes lá na frente com a compostagem. E o controle da umidade, né? O micro-organismo precisa ter, para uma boa decomposição, uma umidade aí de em torno aí de 50% a 60%. Então você vai monitorando temperatura e umidade do processo para você encurtar isso, né? O que você é possível. Mas normalmente essa decomposição ela leva por volta aí de 100 a 120 dias. Perfeito. Márcio, explica pra gente, qual que é a diferença entre o esterco e o composto orgânico? E aproveitando, eu queria que você falasse também, desse uma explicação sobre o que vale mais. Maior percentual no laudo ou maior absorção pelas plantas? Acho que tem um segredo aí. Tem um segredo aí. É o seguinte, quando você aplica um esterco, né, é comum alguns clientes, né, eles ligam e perguntam assim, quanto tem de NPK no teu composto, né? Quando a primeira pergunta é quanto tem de NPK do composto, normalmente eu não consigo vender para essa pessoa, a não ser que eu gaste muita saliva. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, né, o que precisa, ela é entender, na verdade,
as funções do composto orgânico, né? O esterco, ele é um meio anaeróbico. O esterco, inicialmente, ele é um meio que ele está carregado de patógenos, tanto patógenos para plantas quanto patógenos para o ser humano. Né? Salmonela, por exemplo, que é uma delas, está lotado, né? Está carregado. E além do odor que você leva, a criação de moscas, né? Você tem plantas daninhas nesse material, você tem até uma concentração maior de NPK dentro do esterco. Acontece que esse material que está no esterco, esse NPK que existe no esterco, é um material que ele está totalmente solúvel. Né? Então vamos falar assim que ele está muito parecido com uma adubação química. Se você aplica um esterco e dá uma chuva de 30, 40, 50 milímetros, grande parte disso tudo que você aplicou foi embora, tá ok? Por quê? Porque ele está solúvel, ele não tem aderência, as cargas elétricas dele, ele está totalmente solta, né? Quando você... a outra parte do esterco que está lá ainda no chão, no solo, para ele ser aproveitado, ele precisa passar por uma compostagem. O mesmo processo que eu tenho no meu pátio, ele vai passar a céu aberto. Porém, a céu aberto, você não tem controle sobre aquela situação. Então, praticamente, há trabalhos que mostram isso, do que você aplica de esterco, no máximo 30% você consegue aproveitar. O resto é perdido, seja por lixiviação, seja por formação de gás amônio, seja por formação de fosfina, enfim. E não é barato, né? E não é barato, é muito caro, né? O composto orgânico, todos esses elementos que eu te disse, eles estão complexados numa cadeia de carbono. É isso que os micro-organismos fizeram durante todo o processo. Nessa formação dos ácidos úmicos, dos ácidos fúlvicos, né? Você tem esses elementos que estão ali adsorvidos, que vão ser liberados para as plantas progressivamente. Diferente do esterco, que está totalmente liberado naquele momento, quando você aplica o composto orgânico, você tem uma distribuição durante o período de uma forma mais lenta. Então a planta consegue comer praticamente tudo aquilo que você colocou e por um período maior, né? Essa é uma grande vantagem. A outra, talvez seja a principal vantagem, é a vida biológica que o composto orgânico carrega. Isso independe se é o da Terra Nova ou de uma outra empresa. Composto orgânico, de forma geral, desde que bem feito, eu quero dizer, né, ele é muito rico biologicamente. E essa flora microbiana traz muito benefícios para as plantas. Essa é a principal diferença entre o composto e o esterco. Tudo que você aplica do composto, você vai fornecer para as plantas. O esterco, mais ou menos 30%. Bacana, informação importantíssima. Aproveitando para a gente falar sobre benefício, hoje se fala muito em saúde do solo. Quais são os benefícios que o composto promove no solo? Além desses que você já comentou com a gente. Bom, a primeira é o enriquecimento, né? Isso eu insisto falar. Composto biológico, ele vai trazer às plantas para o solo o enriquecimento biológico. Mas para que isso? O que isso significa? Significa o seguinte, Sidney. Desde que o mundo é mundo, micro-organismos e plantas sempre conviveram e nós, com a agricultura convencional, ou a partir do momento que você remove uma floresta, você começa a romper esse equilíbrio. Você já viu alguém adubar floresta? Você já viu alguém pulverizar floresta? E você olha para uma floresta, você tem lá árvores enormes, árvores produzindo. Mas de onde está vindo essa comida? Essa comida está vindo da ciclagem, né, da matéria orgânica, e que está fornecendo para as plantas. Quem que fornece isso para as plantas? São os micro-organismos. Essa convivência micro-organismo e planta, elas precisam ser retomadas.
O composto orgânico é a ferramenta que você consegue fazer isso com maior rapidez. Existem outras técnicas para você fazer? Sim, você pode consorciar, por exemplo, algumas plantas na sua lavoura, você plantar um mix de variedade, coisas que você vai aumentando a matéria orgânica, não somente com o composto, mas através dessas plantas, com braquiária, enfim, tem N plantas por aí que você consegue produzir uma quantidade de massa grande para aumentar a matéria orgânica. Matéria orgânica é a casa do micro-organismo. Você gosta de ter uma casa boa, você gosta de ter uma bebida boa. Micro-organismo é a mesma coisa. A casa dele é a matéria orgânica. Então, você aumentando o teor de matéria orgânica no solo, você vai aumentar a produtividade. O que determina produtividade nas culturas é matéria orgânica. Por quê? Porque os nossos solos, os solos tropicais, eles são muito intemperizados. A partícula de argila que existe aqui é uma argila pobre. Então, o que determina a CTC do solo praticamente é matéria orgânica. Quando você tem matéria orgânica no solo, você tem um aproveitamento do seu adubo químico muito melhor. Por quê? Porque você tem uma quantidade de cargas elétricas que estão ali disponíveis para receber uma outra carga elétrica. Então, se você tem um solo pobre de matéria orgânica, você joga lá 200 kg de nitrogênio, 100 kg de nitrogênio, seja qual for, o que acontece? O que a planta comeu, comeu. O que não comeu, uma partezinha fica no solo, a outra parte vai embora. Você pega a CTC dos solos aqui da nossa região, claro, tem regiões diferentes. Você pega Arandu, tem CTC de 180, né, que eu já vi. Mas você pega outro, você vai para o lado de Itatinga, tem CTC de 45, de 50, são solos muito distintos. Uhum. Você colocando um produto de qualidade como o nosso, uma matéria orgânica de qualidade, que tem CTC 300, mais aproximadamente, você aumenta muito a carga elétrica do teu solo. Então, quando você coloca uma adubação química, em vez parte daquele adubo embora ser perdido, eles ficam aderidos na matéria orgânica. Então, isso vai ser passado para as plantas posteriormente e elas vão tirar um benefício. Matéria orgânica é como se fosse uma esponja do solo. Né? Ela absorve água, absorve 100, 150 vezes a água do seu peso. É milagroso? Não, o composto orgânico não é milagroso. Mas é o que pode fazer a diferença na sua lavoura. Se você tem lá 10, 15 dias de veranico, numa condição essencial de reprodução da sua lavoura, o fato de você ter uma matéria orgânica pode fazer você tirar 4, 5, 10 sacas a mais de soja, tirar 100, 150 caixas a mais de citros, tirar 10, 15 caixas a mais de abacate e assim sucessivamente. Você ter uma melhor germinação do seu canavial. Uhum. Por quê? Porque você tem maior quantidade de água disponibilizando para essas plantas. E aí sim vai, né? Essa relação de matéria orgânica, né? De composto orgânico com as plantas, ela é importante, é um fornecimento de mecanismos que melhoram o sistema imunológico das plantas. Plantas melhores nutridas são mais resistentes à praga, são mais resistentes às doenças e vai por aí afora. E por aí vai. Bom, aproveitando o gancho, falando em aumento de produção, a E-Solo tem um recado pra gente. Você sabia que o sucesso da sua produção começa no solo? O solo é a base de tudo e cuidar bem dele é essencial para garantir uma colheita abundante e lucrativa. Um manejo eficiente e inteligente é a base para colheitas de sucesso. Com as técnicas certas, você pode maximizar o potencial do seu solo e obter resultados incríveis. A E-Solo traz soluções que transformam desafios em oportunidades. Com nossa consultoria personalizada, você pode monitorar e melhorar a saúde do seu solo, garantindo um futuro mais próspero para a sua produção. Chega de contar com a sorte. A agricultura moderna não pode depender apenas do acaso. Resultados incríveis vêm da estratégia certa. Planejamento e tecnologia são essenciais para o sucesso. Com a E-Solo, você tem acesso a dados precisos, mapas de fertilidade detalhados
informações em tempo real e soluções personalizadas para a realidade da sua propriedade. Transforme sua produção com eficiência e inovação. Na E-Solo, você investe em uma parceria que gera lucros sustentáveis e duradouros para o futuro. São mais de 100 mil hectares transformados pela nossa consultoria especializada em grãos, cana-de-açúcar, citros e outras culturas agrícolas. Além disso, trabalhamos com integração lavoura-pecuária, promovendo práticas sustentáveis na região sudoeste de São Paulo, norte de Goiás, Mato Grosso do Sul e norte do Paraná, beneficiando produtores e o meio ambiente. Para você de outras regiões, conheça a E-Solo Digital, atendimento 100% online e personalizado, levando nossas soluções diretamente até você. Esteja no controle total da sua produção. Acesse agora mesmo nosso site e faça a escolha certa para a sua fazenda. Ô Márcio, e quais são as culturas que podem receber o composto orgânico? Existe restrição para alguma cultura? Não, Sidney. Qualquer cultura pode receber o composto orgânico. Hoje a gente comercializa composto orgânico para quem planta hortaliça, para quem planta cereais, para quem planta fruticultura, porque o material ele está totalmente estabilizado. Então não tem risco nenhum. Você, inclusive, nós temos um fornecedor que planta morango, ele tem um coxo, vamos assim dizer, né, que é somente de composto orgânico, que ele tem as mudas de moranguinho e tem a fita de irrigação. Então é um material que permite você colocar em qualquer situação. Nós fornecemos para horticultura, nós fornecemos para jardinagem, nós fornecemos para cana, para soja, para milho, para citros, para abacate, para qualquer cultura sem medo nenhum. Diferente de um esterco, por exemplo. Eu quero fazer uma aposta com você. Vamos colocar 2 vasos, um você enche de esterco e um você enche de composto orgânico. E no mesmo momento você coloca ali um pé de alface, uma mudinha de alface em cada um deles. E daqui 24 horas você me liga para saber a diferença que existe entre um material e outro. Não vou nem aceitar o desafio que eu já perdi. Ô Márcio, e o composto tem sido utilizado em áreas de pastagem também? Tem sido utilizado inclusive em áreas de pastagens. Nós temos clientes que fazem reforma de pastagem, né? Passa lá um escarificador para tirar a camada compactada, faz uma cobertura com composto orgânico e vida que segue. Bacana. Acabando o programa, a gente vai falar sobre isso. Então tá bom. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Arejaci Antônio Sobral Silva, né? A gente falou dele no começo do programa, e é uma pergunta capciosa, viu, Márcio? Sobre a inoculação do composto com micro-organismos. Quais os tipos, vantagens e riscos? Olha, os riscos, nenhum, né? Porque hoje você trabalhar com biologia na área agrícola, a gente tem visto que o sucesso tem sido cada vez maior, né? Isso é possível, né? Você pode trabalhar, por exemplo, com micro-organismos para fazer supressão no nematóide, como o exemplo que eu citei. Você pode colocar um micro-organismo para poder melhorar, produzir metabólitos para que essas plantas tenham uma resistência maior à seca. Você pode colocar micro-organismos para poder fazer liberação de fósforo que está no solo. Você pode colocar micro-organismo para poder absorver nitrogênio do ar, que isso acho que é as coisas que todo mundo conhece, né? Que são as inoculações em soja. Enfim, tem hoje muito se sabe sobre esses micro-organismos. Esses estudos, né, que têm sido feitos basicamente aí de uns 10 anos para cá, têm mostrado N benefícios que esses micro-organismos trazem à agricultura. E isso é o que a gente procura fazer no nosso composto orgânico. Colocar o micro-organismo para atender a necessidade da cultura. Bacana. Bom, e o produtor, na hora de aplicar o composto, como que ele avalia a qualidade antes da aplicação? Olha, a primeira coisa que você precisa avaliar de um composto orgânico, para avaliar você precisa fazer uma análise do material, né? Você pode ver a quantidade de matéria orgânica que esse material possui, a relação CN existente, a quantidade de CTC que esse material tem,
É assim que é feito a avaliação de um composto orgânico. Aquilo que ele tem de NPK, claro que isso é importante, né? Mas não é a razão principal do composto orgânico existir. Composto orgânico, Sidney, ele não substitui totalmente o químico, a não ser numa agricultura orgânica, aí sim. Mas composto orgânico e adubação química, elas se complementam, são coisas distintas. Uma, você está fornecendo elemento químico, sais solúveis, que a planta consegue consumir com maior rapidez. Do outro lado, você está colocando uma vida biológica para auxiliar as plantas na formação do sistema imunológico, para melhorar a absorção de água e todos esses benefícios que eu disse há pouco. Bacana. Márcio, foi uma aula que você deu para a gente aqui, mas antes queria que você deixasse um recado para quem deseja se aprofundar mais no assunto e um convite para quem deseja conhecer mais o seu trabalho e o trabalho da compostagem em Terra Nova. Bom, a Terra Nova está em Cerqueira César, ali na estrada que sai de Cerqueira e vem para Barra Grande, né? Acho que todo mundo conhece um pouquinho ali da região, mas se quiser colocar no Google Fruticultura São João, o Google vai indicar o nosso pátio de compostagem. Está aberto a qualquer dia da semana, só a pessoa ligar para mim, estou indo aí te visitar, conhecer, porque a gente às vezes sai, vai visitar um cliente, vai ver alguma coisa fora ali da propriedade, né? Mas a pessoa avisando, quero saber como é que você faz, me interessei pelo assunto. É um prazer receber qualquer pessoa, qualquer dia da semana, pode ser sábado, pode ser domingo. Eu não posso durante a semana, porque eu estou em São Paulo, quero vir para cá final de semana, sem problema nenhum. Isso a gente já fez várias vezes e estamos lá abertos para receber todo mundo. É isso aí. Mais uma vez, parabéns pela história. Obrigado por ter aceitado participar com a gente. Obrigado por dividir sua história com a gente aqui. Tenho certeza que para mim e para quem está acompanhando, hoje essa entrevista foi um grande aprendizado. Eu que agradeço, está lá aberto. Gostaria de receber você, colocar mais uma vez esse convite. Agora não tem jeito de fugir mais. É isso aí. Tá ok? E a gente, nós vamos em frente. É isso aí. Obrigado mais uma vez e temos que marcar a próxima, porque a última vez que a gente se viu foi lá no stand da Nutri Rações, do nosso amigo Carlão, do Marquinhos. Lá do Carlão. Um abraço pro Carlão. Carlão, nosso professor, mestre. Esse é sempre uma pessoa muito amiga, tem um conhecimento técnico muito bom, viu? Carlos adorável. E o Carlos, aproveitando para falar que ele é uma pessoa muito importante na nossa região, porque ele é uma pessoa que ele tem a capacidade de reunir muitos técnicos, né? Sim. Difundir o conhecimento aqui na nossa região. Então, o Carlão tem uma importância muito grande para nós aqui. Sem dúvida, para todos nós. Assim como você. Que é isso. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. E antes da gente encerrar, quero agradecer os nossos patrocinadores, Nutri Rações, Irrigação Carriel, E-Solo e E-Solo Digital, Maré Shopping, Oficina Picasso e Rádio Interativa. Quero agradecer também as pessoas que vêm chegando, vêm nos acompanhando, mandar um abraço especial para Adriano, que está nos acompanhando, e quero agradecer a você que nos acompanha. Esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast e a gente se vê na próxima.